Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos à minha biblioteca. Eu chamei vocês aqui hoje para conversar um pouco sobre um livro que mudou a minha história, mudou a minha vida. O nome dele é Comece pelo Porquê, e é esse aqui. O livro, ele tem a premissa de falar como as pessoas e empresas influentes pensam, agem e se comunicam. O autor desse livro é o Simon Sinek, ou Simon Sinek. Ele é consultor, palestrante e fundador da empresa Start with Why, que é uma empresa que fatura milhões por ano, ajudando pessoas como eu e você a ajudarem outras pessoas mudando suas ideias e atitudes. O Simon Sinek, em 2009, ele fez o primeiro TED Talk dele. Para quem não conhece, o TED Talks é um ciclo de palestras onde pessoas muito influentes falam sobre suas ideias, suas inovações. E o TED Talks do Simon Sinek, ele já tem mais de 40 milhões de visualizações e ele é legendado em 47 idiomas. Ele foi considerado o terceiro mais visualizado do mundo. Agora, vamos começar com uma breve introdução à minha história, minha experiência musical. Quando eu era criança, meus pais me botaram numa aula de violão. Eles diziam que a música ia ser uma coisa muito boa para minha vida, porque eu era muito ruim em concentração e era uma criança meio agitada. Mas qual tipo de criança que não é, né? Ok, mas eu não gostava muito de fazer essas aulas, porque por mais que eu fosse em todas as aulas, lesse muito sobre acordes, praticasse bastante, eu não conseguia aprender a tocar a música direito. Simplesmente não fluía para mim. E o pior é que meus pais, eles ficavam me fazendo tocar tudo que eu tinha aprendido para ver como é que eu estava indo. E eu não ia bem. Quando eles viram que já tinha se passado quase um ano e eu não tinha saído do lugar, eles brigavam um pouco comigo. E eu sempre perguntava: mas por que eu tenho que aprender a tocar violão? E meu pai sempre me respondia: porque vai ser bom para você, vai te dar disciplina, coordenação motora. Mas ele nunca soube me explicar direito o porquê. Em alguns anos, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, que eu virei adolescente, rebelde, eu ouvia muita música o tempo todo. E eu comecei a gostar bastante de música. E eu comecei a ter sonhos de começar a tocar, de subir em palcos e tocar para multidões, fazer minhas músicas, expressar meus sentimentos. Daí eu entrei numa aula de violão e aulas de guitarra. E quando eu comecei a entrar nessas aulas, comecei a praticar, tudo ficou muito mais fácil. Eu comecei a treinar escala, acorde, melodia, ler partitura. Enfim, eu entrei de cabeça no mundo. E em menos de um ano, eu já estava entrando na minha própria banda com meus amigos. Já estava tocando em palcos. Conclusão disso tudo. Por que, que eu aprendi a tocar violão quando eu fiquei adolescente? Quando eu era criança, eu não conseguia. Alguns de vocês vão falar assim: ah, porque você ficou mais velho, mais disciplinado. Mas não. Eu aprendi a tocar porque eu tinha um propósito definido, uma meta a alcançar, um sonho para ser vivido. E daí em diante, tudo fluiu com muito mais facilidade. Nessa época, eu já não achava chato ficar treinando. Muito pelo contrário, eu gostava de ficar tirando música de ouvido, eu gostava de pegar e me superar cada vez mais, a criar coisas novas. Então, deixou de ser uma coisa chata e virou uma diversão para mim. Com isso, eu vou introduzir para vocês uma coisa que o Simon Sinek criou, que é o Círculo Dourado. Ok, mas o que é o círculo dourado? O Simon Sinek, ele divide tudo na vida em três círculos. São os círculos da razão. No primeiro círculo, ele escreve o porquê. Vem para cá. No segundo círculo, ele escreve o como. E no terceiro círculo, ele escreve o que. Ok, volta para cá, tá maluco? Ok. E por que esses três círculos são muito importantes? Quando eu era criança, os meus pais me faziam estudar música. O quê? Música. Como? Fazendo aulas.
mas eu não tinha um porquê disso da música. Então, o que ele era meio duvidoso, meio tenebroso, que era a música, e o como que eu fazia isso também era meio duvidoso, meio tenebroso. Daí, eu não conseguia aprender, de certa forma, a fazer música, a estudar. Círculo novo, bonitinho. E quando eu fiquei mais velho, o que me fez aprender melhor, aprender mais fácil? Dessa vez, eu já tinha um porquê. Dessa vez, eu queria aprender para tocar em palcos. Então, já tinha um porquê de eu estar fazendo aquilo tudo, de eu estar aprendendo música. Com o meu porquê garantido, eu tive que aprender como. E como é que era isso? Fazendo aulas. Fazendo aulas de quê? De violão. Aprendendo música através de aulas, porque eu queria subir no palco. Então, quando eu achei o meu propósito, tudo ficou muito mais fácil. A maioria das pessoas começa com o que, falando o que você deve aprender. E essas pessoas também, elas falam como você deve aprender ou fazer alguma coisa. Mas ninguém te fala sobre o porquê. O porquê que você está aprendendo isso ou o porquê que você está fazendo essa coisa. E é normal, porque a maioria das pessoas, elas não entendem o porquê. E essa é uma verdade. As pessoas nunca souberam o porquê você deveria aprender certas coisas. Então, pare de viver no automático. Quando você começa com o porquê, dando ênfase em algo, o que se deve fazer, é muito mais fácil de se conscientizar de como isso deve ser feito e o que deve ser feito. Agora, vamos trazer um pouquinho para o mundo do marketing. Para vender alguns produtos, as lojas ou você mesmo começam falando sobre o que é esse produto e o como esse produto é melhor do que os demais existem. Isso pode até funcionar se você usar algumas estratégias de manipulação. Ah, mas estratégia de manipulação, isso é errado. Não, não é ruim fazer estratégia de manipulação. Vamos dar alguns exemplos de estratégias de manipulação. Promoções, gatilhos mentais de escassez, é só hoje. Quem nunca viu essa propaganda, é só hoje. Ou estratégias de captura por alguma novidade. Ó, você tem esse produto, mas daqui a algum tempo vai sair um outro produto dessa marca que vai ser melhor. Ou você tem esse produto, mas aproveita porque mais para frente ele vai ficar mais caro. Então, essas estratégias, elas podem até te render algumas vendas, mas elas não fidelizam os clientes. Não fideliza quem está comprando isso de você. E quando você começa a usar muitas estratégias de manipulação, isso começa uma guerra infinita. Isso instiga uma guerra de preços. E você vai começar a brigar produtos, não brigar pela sua marca. É só aparecer uma marca, uma empresa com um produto semelhante ao seu, ou um pouquinho melhor, ou um produto que tem uma condição de pagamento um pouco melhor do que a sua, que pronto, você acabou de perder seu cliente. E isso é uma guerra sem fim. Isso acontece porque as empresas não sabem por que elas estão vendendo, ou porque você está vendendo esses produtos. Elas só querem saber elas só querem fazer com que você compre esses produtos. E assim, essas empresas, elas nunca vão ter um cliente que compartilha dos mesmos valores, nem que são fiéis à sua marca. Porque, como eu disse, é só surgir alguma coisa um pouco mais diferente do mercado que pronto, você já perdeu. Agora, aprenda a diferença entre inspiração e manipulação. Algumas táticas de manipulação, como eu falei, são reduzir os preços, aproveitar-se do medo dos seus clientes, que é, como eu disse, é só hoje, é só agora. Você tem tanto tempo para comprar esse produto. Utilizar-se das pressões feitas por grupos sociais. Assim como, se você não estiver usando isso, você não vai se encaixar nesse meio. Ou só através desse produto que você consegue este resultado. A manipulação, ela funciona, mas ela não é o único caminho. E por si só, ela não leva uma fidelidade. Ela não cria uma fidelidade com a sua marca. Vamos dar exemplo agora de uma empresa que ela se preocupa com a marca.
É uma empresa que começa com o porquê. A Harley Davidson. A Harley Davidson, ela não começa te mostrando o produto, nem o porquê que o produto dela é melhor do que os outros. Ela começa inspirando as pessoas. Ela traz uma inspiração para você se libertar, para você criar os seus sonhos de pegar uma moto e sair por aí. Ela cria uma liberdade para você expressar os seus verdadeiros estilos, o seu verdadeiro estilo com ela. As motos dela são sempre customizáveis, você pode mudar tudo. E isso é o seu propósito, isso é a sua paixão. Ela tem o compromisso de proporcionar experiências excepcionais aos seus clientes. E, através disso, ela desenvolve uma inovação e ela te dá uma moto. Se você não entendeu, ela proporciona experiências excepcionais para os seus clientes. É o porquê dela. Como? Desde a inovação, que é o como, até a produção de uma moto, que é o quê. E se você quer tudo isso, não compre uma moto, compre uma Harley Davidson. Entenderam a diferença? O que eu mais quero é ajudar e ter conversas interessantes. Ó, a Alexia tá falando aí. Agora você tem que ver qual que é a diferença entre você começar com um produto e você começar com um porquê. A Yamaha, a Honda, elas têm motos semelhantes. Então, o modelo que a Yamaha lançar, a Honda vai lançar um modelo parecido, com algumas pequenas diferenças entre designs, entre os modelos, mas elas estão vendendo o produto. Já a Harley Davidson, não. Ela trata primeiro do sonho dela. Ela te inspira a você comprar um produto dela. Você não está comprando simplesmente uma marca com ela. Você está comprando uma experiência, você está comprando uma sensação. E essa é uma estratégia muito melhor, porque você vai ter custos absurdamente baixos. Você não vai ficar expondo os seus produtos, você não vai ficar fazendo propaganda deles em todos os lugares, porque os seus clientes vão até você. E isso torna ela uma marca inspiradora. Uma empresa que não é inspiradora, ela não consegue criar uma identidade com os clientes. Então, você não consegue criar um modelo maior dos seus clientes. Então, quando você chega para comprar uma moto, se você está inspirado pela Harley, você não escolhe se você vai usar, se você vai comprar a Harley ou uma Yamaha, a Harley ou uma Honda. Não, você vai escolher em qual produto da Harley você vai comprar, qual moto da Harley você vai comprar. Então, se você dizer o que ou como comprar seu produto, seus clientes podem até comprar, mas eles não vão se importar de verdade com a sua marca e vão te trocar na primeira oportunidade valiosa que eles acharem um pouquinho mais vantajosa. Se você disser a razão da sua empresa existir e apresentar seu produto como uma prova tangível da sua causa, você poderá inspirar as pessoas e elas vão ficar fãs da tua marca. As pessoas não são inspiradas pelo que você faz, elas são inspiradas no porquê você faz o que faz. Então, por que você tem a sua empresa? Por que você acorda todos os dias para trabalhar? Por que você vende os seus produtos? Sabendo os motivos de fazer as suas atividades, você vai saber de uma forma clara quais são os seus objetivos e o que você deve fazer para alcançá-los. A resposta do Simon Sinek está no forte senso de propósito que inspira as pessoas e as empresas a darem o melhor de si em favor de uma causa. Como, por exemplo, o porquê desse vídeo. Eu quero te inspirar a mudar a forma que você vê o seu mercado e os seus produtos. Como? Através de um post nas redes sociais e desse vídeo. E o que? Eu quero te mostrar o resumo do livro Comece pelo Porquê. Então, fica a pergunta para vocês. Qual é o seu porquê?